Prezados alunos, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos reunidos em mais um encontro de estudos da legislação da Brigada Militar. E neste encontro estaremos estudando o RDBM, o Decreto 43245 do ano de 2004, parte 2, continuação do conteúdo anteriormente abordado, anteriormente estudado. Vamos iniciar o nosso trabalho aqui com perguntas e respostas do conteúdo e vamos adotar esse critério para todos os outros artigos que serão aqui abordados, até mesmo para facilitar a compreensão de nossos alunos. Pergunta número 1. É possível efetuar a anulação de ato disciplinar? Se é possível anular, como é que se dá, como ocorre, quais são os procedimentos? De acordo com o artigo 31, nenhum ato do processo administrativo será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a administração ou para a defesa, nem se praticado de forma diversa da prescrita tenha atingido a sua finalidade. Parágrafo único. Igualmente, não será declarada nulidade de ato processual que não tenha influído na apuração da verdade substancial ou decisão da autoridade competente. Outro questionamento que poderemos fazer: quais são as possibilidades de arquivamento do processo administrativo disciplinar? É possível arquivar um PAD? Como é que ocorre? Quais são os procedimentos? De acordo com o artigo 32, o processo será arquivado quando reconhecido uma das situações abaixo mencionadas. Inciso número 1, estar provada a inexistência do fato. Inciso número 2, não haver prova da existência do fato. Inciso número 3, não constituir o fato infração disciplinar. Inciso número 4, não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração disciplinar. Inciso 5, não existir prova suficiente para a aplicação da punição. E ainda dando continuidade a este mesmo item, inciso 6, a existência de qualquer uma das seguintes causas de justificação. O que é uma causa de justificação? Vamos verificar agora? Letra A, motivo de força maior ou caso fortuito, sendo essa terminologia constante lá na legislação de direito civil. Letra B, legítima defesa própria ou de outrem. Letra C, estado de necessidade. Letra D, estrito cumprimento do dever legal. Letra E, coação irresistível. Letra F, inexigibilidade de conduta diversa. Qual é a condição disciplinar exigida para submeter o PM ao Conselho de Justificação ou ainda ao Conselho de Disciplina? Quais são as condições disciplinares exigidas? De acordo com o artigo 33, o militar estadual com estabilidade, cuja atuação no serviço revelar-se incompatível com o cargo ou que demonstrar incompatibilidade para o exercício das funções policiais militares, a ele inerente será submetido a conselho de justificação ou de disciplina. Parágrafo único. Obedecidas as prescrições estatutárias, será promovido o imediato afastamento do cargo e das funções o militar estadual que praticar os atos previstos no caput deste artigo. Capítulo 4, da aplicação da sanção disciplinar. O que será considerado pela autoridade PM por ocasião da aplicação da sanção disciplinar? O que será abordado? Quais são as considerações a serem realizadas? De acordo com o artigo 34, na aplicação da sanção disciplinar serão considerados os motivos circunstanciais e consequências da transgressão, os antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou grau da culpa. Corrigindo aqui,
de acordo com o caput desse artigo, serão considerados os motivos e as circunstâncias, além das consequências da transgressão, os antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau de culpa. Quais são as circunstâncias atenuantes a serem observadas pela autoridade policial militar por ocasião da análise do PAD? O que são circunstâncias atenuantes e o que poderá modificar, atenuar a sanção disciplinar? De acordo com o artigo 35, são circunstâncias atenuantes. Inciso 1, está classificado no mínimo no comportamento bom, no mínimo no comportamento bom. Inciso 2, relevância dos serviços prestados. Inciso 3, ter cometido a transgressão para a preservação da ordem ou do interesse público. Pode o PM cometer uma transgressão para preservar a ordem ou o interesse público? Pode sim. E isso será avaliado e chancelado aqui pela autoridade pública como uma circunstância atenuante. Inciso 4, ter admitido com eficácia para a elucidação dos fatos o cometimento da transgressão. O servidor admitiu para a autoridade que cometeu aquela transgressão, porque a finalidade do PAD ela é educativa, será vista pela autoridade policial como uma circunstância atenuante. Quais são as circunstâncias agravantes a serem observadas por ocasião da análise do PAD? O que é uma circunstância agravante? O que poderá agravar a sanção disciplinar? De acordo com o artigo 36, são circunstâncias agravantes. Inciso 1, estar classificado no comportamento insuficiente ou no comportamento mau. Inciso 2, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Inciso 3, reincidência. Inciso 4, conluio de duas ou mais pessoas. Inciso 5, falta praticada com abuso de autoridade. Inciso 6, ter sido cometida a transgressão disciplinar em presença de subordinado. Letra B, durante a execução de serviço. Letra C, com premeditação. Letra D, em presença de tropa. Letra E, em presença de público. O que deverá ser considerado pela autoridade PM por ocasião da aplicação da punição a ser realizada? O que a autoridade vai relevar, vai analisar por ocasião da aplicação da sanção disciplinar e da punição a ser imputada ao PM, ao policial militar? A aplicação da punição será feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. Esta é a previsão constante no caput do artigo 37. O parágrafo 1º deste artigo 37, ele prevê que a aplicação da sanção disciplinar será proporcional à gravidade da transgressão cometida e não justificada, dentro dos seguintes limites. Inciso 1, advertência ou repreensão para as transgressões classificadas de natureza leve. Inciso 2, de repreensão até 10 dias de detenção com prejuízo do serviço para as transgressões classificadas de natureza média. Inciso 3, de detenção com prejuízo do serviço até 30 dias, as punições previstas no artigo 14 e 15 desse regulamento para as transgressões classificadas como de natureza grave. Parágrafo 2º, a punição não poderá atingir o máximo previsto no parágrafo anterior quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Pode ocorrer isso? Pode, são casos incomuns, mas pode ocorrer.
Parágrafo 3º. A aplicação da primeira punição classificada como detenção com prejuízo do serviço ou prisão são de competência das autoridades elencadas no inciso 1 ao inciso 6 do artigo 20. Autoridades elencadas no inciso 1 ao inciso 6 do artigo 20 do presente regulamento. Vamos relembrar um pouquinho? Artigo 20. Quem são as autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar? O inciso 1, ele prevê que é o governador do estado do Rio Grande do Sul a todos os militares estaduais sujeitos a este regulamento. Ou seja, o governador tem competência para aplicar a sanção disciplinar a todos os militares, sem exceção, de acordo com o RDBM. Inciso 2, o chefe da Casa Militar, mas aos que tiverem sob suas ordens. Inciso 3, o comandante-geral e o subcomandante-geral a todos os militares estaduais a esse regulamento, exceto, quando o legislador fala em exceto ou salvo, é a mesma coisa, ele te imputa um entendimento de que é somente aquela condição, ou seja, o comandante-geral e o subcomandante podem aplicar a todos os militares, e aí ele traz uma exceção. Qual é a exceção? O chefe da Casa Militar e aqueles que se virem sob as ordens deste. Então, o comandante-geral e o subcomandante não poderão aplicar punição aos militares sob as ordens do chefe da Casa Militar. Inciso 4, o chefe do Estado-Maior da Brigada Militar aos que estiverem sob suas ordens. Inciso 5, o corregedor-geral, o comandante do Corpo de Bombeiros, os comandantes dos comandos regionais de polícia ostensiva, os comandantes dos comandos regionais de bombeiros, o comandante do comando dos órgãos de polícia militar especiais e os diretores aos que tiverem sob suas ordens ou integrante dos OPMs subordinados. Inciso 6, o ajudante-geral, os comandantes e os subcomandantes de órgãos policiais militares, os chefes de assessorias, seção, centros e divisões e os comandantes de subunidade aos que estiverem sob seu comando, chefia ou direção. Inciso 7º, os comandantes de pelotão destacados aos que estiverem sob suas ordens. Parágrafo 4º. Nos casos em que houver a necessidade de exceder o limite de 10 dias de detenção, com prejuízo do serviço, ou ainda de 15 dias de prisão na aplicação da punição, esta deverá ser submetida à apreciação das autoridades previstas no inciso 6 do artigo 20 desse regulamento, com exceção das aplicadas pelas autoridades que as precedem. Então, aqui eu sugiro novamente olhar e estudar as autoridades constantes no inciso 1 e 6 do artigo 20 e analisar em conformidade ao previsto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 6º. O ajudante-geral, os comandantes, o subcomandante de órgãos de polícias militares, o chefe de assessoria, seção, centro de divisões, aos comandantes de subunidade, aos que estiverem sob seu comando, chefia ou direção. Em relação ao PAD, o que é o enquadramento disciplinar? Como podemos definir o enquadramento disciplinar em se tratando de procedimento administrativo e disciplinar? Artigo 38. O enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida, dele devendo constar resumidamente o seguinte. Inciso 1. Descrição da ação ou omissão que caracteriza a transgressão. Inciso 2. Indicação da transgressão disciplinar. Inciso 3. As causas de justificação ou das circunstâncias atenuantes e agravantes.
Inciso 4, alegações de defesa. Inciso 5, decisão da autoridade aplicando a sanção. Inciso 6, assinatura da autoridade. Na pauta disciplinar, em qual situação a autoridade PM deverá agir com maior severidade? Quando que a autoridade policial militar, em se tratando de assunto disciplinar, poderá ser mais severa no seu ato, no seu entendimento administrativo? De acordo com o artigo 39, em caso de reincidência, a aplicação da pena deverá ser com maior severidade. Esta é uma das previsões constante no RDBM. Como deverá agir a autoridade PM quando ocorrer mais de uma transgressão disciplinar? Prevê o artigo 40 que, na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre elas, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente. E eu ratifico que não será tido como dupla punição. São situações totalmente diferentes, pois não haverá conexão entre os atos de transgressão disciplinar. Em matéria disciplinar, há a possibilidade de ser cerceada a liberdade do PM, de ser privada o direito de ir e vir, privado o direito de sair, de ir, vir, ficar, de acordo com a previsão constitucional. Pode haver a previsão de cerceamento de liberdade do policial militar em se tratando de transgressão disciplinar? O artigo 41 prevê que ninguém será administrativamente cerceado da liberdade. Mas aí o legislador, ele informa isso e lá vem o legislador com exceto, com um salvo. Salvo ou exceto quando da necessidade da aplicação das medidas cautelares, da detenção ou da prisão de que tratam o presente regulamento. Capítulo 5, do cumprimento da sanção disciplinar. Por ocasião do cumprimento da punição de policial militar subordinado que esteja à disposição de outra autoridade PM, qual é o procedimento a ser observado? Ou seja, há o cumprimento aqui de uma punição de subordinado que, porventura, esteja naquele momento à disposição de outra autoridade. Qual é o procedimento a ser observado, a ser realizado? Vamos dar um exemplo? Um PM de uma unidade operacional está na Casa Militar, está na Casa Civil, está no Tribunal de Justiça, está num outro órgão, ou está prestando serviço momentâneo em um outro comando. Qual é o procedimento a ser realizado? De acordo com o artigo 42, a autoridade competente que tiver de efetivar o cumprimento de uma sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra autoridade, fará a devida comunicação para que a medida seja cumprida. Ou seja, ela vai comunicar àquela autoridade e a pessoa ou a autoridade que estiver aquele servidor subordinado vai adotar providências para que ele cumpra a sanção disciplinar. Qual é o procedimento a ser observado para o cumprimento de sanção disciplinar ao PM que estiver afastado do serviço, quando o PM estiver afastado de suas funções? Quais são os procedimentos a serem observados? O artigo 43, ele prevê que o cumprimento da sanção disciplinar por militar estadual afastado de serviço deve ocorrer somente após a sua apresentação no OPM, pronto para o serviço policial militar. Esta é a regra, mas então o nosso legislador está nos trazendo agora uma novidade, um salvo ou uma exceção para que nós nos atentemos, salvo nos casos de preservação da ordem. Vejam bem, isso é uma pergunta bem interessante. O cumprimento da sanção disciplinar do estadual afastado do serviço deve ocorrer após a sua apresentação no OPM, ou seja, somente quando o servidor se apresentar. Mas há exceção nos casos de preservação da ordem. Poderá ocorrer a interrupção do afastamento regulamentar do PM para fins de cumprimento de sanção disciplinar
o PM está afastado, poderá haver interrupção deste afastamento para que ele tenha que cumprir uma sanção disciplinar? Parágrafo único do artigo 43 prevê que a interrupção de afastamento regulamentar para implemento de sanção disciplinar somente poderá ocorrer quando determinada pelo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul ou ainda pelo comandante-geral da Brigada Militar. Essas são as hipóteses, e as hipóteses, né, o previsto está no caput aqui do artigo, que é nos casos de preservação da ordem, e aí tanto o governador quanto o comandante da Brigada Militar poderá, sim, realizar a interrupção deste afastamento para o cumprimento da sanção disciplinar. Meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Encerramos aqui mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar. Estamos finalizando a parte 2 do PAD, do processo administrativo disciplinar, do nosso RDBM, Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, para que nós venhamos a entender quais são os procedimentos desta matéria e desta pauta. Até o próximo encontro para dar continuidade e finalizar o nosso RDBM. Um grande abraço em todos, um grande abraço em todas.